dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai administrar o nosso estudo é o nosso amigo Flávio Taboraí, inaugurando o nosso mês de conscientização da valorização da vida, o Setembro Amarelo, e ele vai falar sobre o dever. Mas antes disso, nós vamos fazer uma abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 117, Terra Proveitosa. Está no Evangelho de Paulo, em Cartas aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 7, que diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel sobre essa página. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham ao egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos de todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Uma linguagem também alegórica, faz luz à parábola do semeador aqui nessa página, E aqui Emmanuel fala muito bem da gente ter o cuidado com a terra, é o nosso cuidado conosco, para a gente ter. O Emmanuel deixa claro aqui que, por exemplo, Deus protege a todos indistintamente. Ele não escolhe. Esse tem mais capacidade, o outro tem menos capacidade. Não, é indistinto. Requer de nós justamente aproveitar e cuidar dessa terra, cuidar desse coração, Acho bonito que ele coloca aqui de que no planeta terreno Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Então a gente, quando Kardec pergunta lá quem que deve, qual o tipo mais perfeito para seguir de modelo e guia, e os espíritos falam em uma única resposta, numa única palavra, Jesus. É justamente nele que a gente justamente tem ali todas as fontes, todas as ferramentas para produzir por completo esse cultivo,
essa terra proveitosa, essa terra boa, da qual, na parábola do semeador, ele cita bem, de que há uma etapa para que ele possa se resplandecer em frutos, né? 30, 60, até chegar a 100. Tudo tem o seu tempo. Então, quando a gente fala de cuidado da terra, é a mesma coisa quando a gente fala para as crianças, né? Nós vamos plantar hoje o pé de feijão, né? Que é o mais simples que a gente faz com as crianças. Mas as crianças, categoricamente, elas já pensam de que quero nascer na hora. Eu quero ver o resultado na hora. A gente é imediatista, né? A gente já quer a árvore estrondosa, já enorme. E não é assim, tem que ser cuidada, tem que ser bem tratada, né? Uma terra que a gente possibilita ali um bom plantio para que ela se resplandeça. Então, quando o fator tempo, se não me engano, nesse livro mesmo, Caminho, Verdade e Vida, que ele inicia falando sobre o recurso do tempo. O primeiro capítulo ele fala do tempo. Então, é para a gente justamente entender de que a gente tem ainda uma grande experiência da qual nós estamos aqui, dentro dessa morada, para que a gente justamente possa trazer ali cuidados para ter uma erva proveitosa e trazer conosco todo essa fonte de conteúdos, essa fonte de ensinamentos, internalize em nosso íntimo para que a gente possa ali colocar em prática. Então esse é o exercício que Emmanuel traz para a gente de uma maneira bem alegórica, mas colocando para a gente isso. E eu acho interessante quando ele fala do fator chuva. A chuva justamente é a água, né? A bênção, a água que traz para a gente essa pureza e que nos auxilia nesse cuidado. No nosso caso aqui, a chuva, simbolicamente, a gente pode colocar aqui como conhecimento da doutrina espírita, né? Como a gente ter esse contato com o Evangelho do Cristo. É uma chuva de bênçãos para que a gente possa justamente ali seguir, trilhar esse caminho de amor e de aprimoramento que a todo instante nós somos convidados. Então, bem legal, bem bacana a página da nossa reflexão, da nossa manhã, tá? Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a falange amiga de Dr. Bezerra de Menezes, espíritos que vêm de encontro a essa casa espírita querida, para que a gente possa nesse domingo, nessa manhã, refletir sobre os assuntos que serão abordados, meditar nas palavras do Cristo, da qual nosso irmão Flávio, junto com seus amigos espirituais, se preparou com muito carinho, para que a gente possa internalizar em nossos corações e exercitar à frente do compromisso familiar, do compromisso com a sociedade, mas enaltecendo nosso compromisso íntimo de retirar das mazelas do homem velho na construção desse homem novo. E com um compromisso forte, o compromisso que nós temos de auxiliar esse planeta em regeneração. Aproveitamos que estamos aqui também no mês da consciência, da valorização da vida, e que a gente possa internalizar todos os nossos pensamentos aos irmãos que passam por perturbações, passam por sofrimentos, que a gente possa acalentar os corações desses irmãos para que eles possam seguir em consolo, em conforto, com a palavra amiga, com a palavra sublime que Cristo nos enviou, para que a gente possa seguir juntos nesses objetivos de caminhar frente à regeneração. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra então para o nosso irmão Flávio, que ele vai falar sobre o dever. Vontade de falar. Bom dia a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, possa emanar suas bênçãos através de espíritos protetores
que nos guardam e nos vigiam todos os dias, mas em especial esta manhã, aos nossos amigos aqui presentes e também aos nossos amigos internautas que nos assistem, né, pela internet. De antemão, né, eu gostaria de colocar aqui um abraço especial também para alguns amigos que nos assistiram na semana passada, lá no Centro Espírita André Luiz. Estivemos lá falando com os jovens, né? E os jovens não, com os pais, né? Com os pais das crianças lá que estavam na aula de evangelização e me receberam lá com muito carinho. Fica aqui meu abraço a todos eles, né? E pedindo a permissão que alguns dos slides que eu usei lá, eu usaremos aqui também. Queria trazer essa possibilidade da gente falar sobre o dever de uma maneira tanto quanto filosófica, psicológica, visto que muitos de nós espíritas já estivemos, né, com esse tema muitas das vezes em nossas casas, nas casas espíritas, falando justamente dessa parte evangélica, que é o nosso intuito também. Mas precisamos, às vezes, trocar um pouco o enfoque sobre o tema para que a nossa mente possa vê-la de uma outra maneira, aceitá-la de uma outra forma, para que a gente possa dar respostas diferentes nesse mundo em que vivemos. Quando a gente fala, então, do dever, né, ele está lá no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo do Sede Perfeito. E a gente sabe que lá existe essa fala de Jesus, sede perfeito como é o vosso Pai Celestial. Essa linguagem um tanto quanto figurada, nós sabemos porque só Deus, né, tem a perfeição infinita, a perfeição máxima. Mas, como disse o Felipe aqui, nós somos terra que precisa ser fecundada e darmos o nosso melhor. Entre outras coisas que a gente podia falar fazer o nosso dever de casa. Dentro desse tópico, né, a gente vai encontrar lá características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola da semente, que o Felipe até mencionou aqui, e teremos também instruções dos espíritos, onde encontra lá o nosso título, né, o dever, a virtude, o homem no mundo e cuidar do corpo do espírito. Eu quis fazer essa menção do capítulo todo para a gente contextualizar o dever, aonde ele está encaixado. De uma certa maneira, né, a característica da perfeição, né, o que nos dá essa característica de sermos um buscador daquilo que é perfeito? A característica é a gente amar o próximo como a nós mesmos. Eu vou ser muito sintético, né? Muito sucinto enquanto a gente não entra propriamente no tema. A gente teria também, né? O homem de bem é aquele que faz o bem ao próximo como ele gostaria que fizesse a ele próprio. Gosto eu de pensar, de fazer essa heresia, dizendo que Jesus não trouxe uma nova mensagem. Não, ele não veio trazer palavras novas. A gente sabe, né, que Confúcio, 500 anos antes de Jesus, trouxe essa mensagem também, né, para a gente não colocar nas costas do outro aquilo que a gente não gostaria que ficasse sobre as nossas costas. A gente não impor ao outro aquilo que a gente não gostaria que impusesse a nós, antes de Jesus. Então, o que Jesus propriamente veio fazer? Dar cumprimento a isso. Ele vai fazer o mais difícil, que é o como e não o que. Jesus veio dar o exemplo. O que ele falou, poucas às vezes, né? E não foi dito isso antes.
vieram espíritos enobrecidos trazendo a mensagem, mas Jesus veio trazer a prática. Então, esse é o nosso enfoque de hoje na questão do dever, de perceber como fazer. Porque o que fazer, nós já sabemos. Nós já sabemos a lição. Agora, como se faz isso? Aí entra a prática. Foi o que Jesus veio trazer até nós. A parábola da semente, como o Felipe também colocou muito bem, né? Somos terras que precisam ser cultivada. E dentro desse cultivo, há da gente também se espelhar no como a nossa terra precisa ser preparada. Temos, assim, hoje na atualidade, né, grandes filósofos, grandes pessoas estudiosas dentro do ramo, que traz para a gente essa questão da modernidade. E muitos de nós não está dando conta dessa essa alavanca, né, que está empurrando as pessoas para frente. E elas não estão se dando conta da necessidade dessa mudança e talvez da força do hábito, né, de fazer se enquadrar dentro dessa característica de um homem de bem. Vamos trazer essa questão primeiro do dever, que nós vamos falar um pouquinho dela. Temos, né, dentro do dever, das instruções dos Espíritos, a questão da virtude, dos seres encarnados, né, que estão em condições superiores e outros que estão em condições inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Vejamos que, para a gente entender a questão de como fazer, precisamos entender, então, o que os seres, né, os encarnados que estão em posições superiores e os que estão inferiores necessitam dessa compreensão. Né? Todos nós, encarnados na Terra, temos uma missão. Todos nós poderíamos dizer que somos missionários de algo que seja muito grande ou que seja muito pequeno. Mas toda missão é voltada para o bem. A partir disso, né, nós vamos compreender que homens, né, pessoas que estão numa posição muito superior de comando, assim como, né, pessoas que têm um poder aquisitivo muito elevado, não têm esse dinheiro, né, para o seu bel prazer. Não vieram na Terra para ter apenas prazeres, assim como aqueles que estão no lugar de alto comando não têm não vieram com essa capacidade de ter os outros, seus irmãos, como fantoches, para também poder auxiliá-los dentro dos seus prazeres terrenos, como se fosse o seu serviço. Então, a gente pode perceber que o homem estando no mundo precisa acompanhar o mundo em evolução. Quando a gente tenta entender, né, que sendo a doutrina espírita uma doutrina que trabalha com a ciência, com a filosofia e com a religião, a gente poderia então alçar os nossos braços a essa filosofia de vanguarda, a essa religião de vanguarda e também a essa ciência de vanguarda. E estudar, né, essas coisas que estão acontecendo agora. Acredito eu, né, e isso fica bem claro quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec e os Espíritos não se ateve ao Velho Testamento, e sim às questões morais do Novo Testamento, que já era a vanguarda. Então, a doutrina espírita traz isso para a gente não precisa mais ter um Deus violento, um Deus poderoso, né? Um Deus onde existe nós contra eles. Não, agora Jesus trouxe, né, que somos todos irmãos e que não devemos impor aos nossos irmãos, assim como o personagem que nós mencionamos logo no início, falando que a gente não deveria impor aos nossos semelhantes aquilo que a gente não gostaria que fosse imposto a nós. E para a gente poder falar um pouco disso,
temos esse personagem aí, né? Ele é sul-coreano, ele não é sul-coreano, a família dele ele é alemão, o Byung-Chul Han, que traz nesse livro de vanguarda, um best-seller, né? Recomendo a todos, falando sobre a sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço. O que faz a gente entender que dentro desse livro, muito bem colocado por sinal, traz para a gente um olhar para a gente entender o que está acontecendo com as instituições. É muito comum as pessoas me perguntarem, né? Flávio, rapaz, precisa mudar as coisas dentro do centro. Os centros espíritas estão cada vez mais vazios. A gente precisa mudar as questões nas escolas, que estão cada vez mais violentas. A gente precisa mudar as coisas dentro do supermercado. Não existe gentileza dentro do mercado, não existe gentileza dentro dos ambientes de trabalho. A gente poderia então pensar assim, né, bem filosoficamente, como vai dizer o Byung-Chul Han, mundo externo e mundo interno. O mundo externo está do mesmo jeito como sempre precisa estar. Não precisa haver mudança no mundo externo. O que precisa mudar é o nosso mundo interno. Então, assim, não é a escola que está ruim, não é o supermercado que está com muita aglomeração, com falta de gentileza e paciência, não são as instituições, não, são as pessoas. As pessoas que estão vivendo no mundo, como o autor do livro vai dizer, estão vivendo no mundo das não coisas. O que é isso? É essa virtualidade exacerbada e que a gente não está conseguindo dar conta. Esse imediatismo, como o Felipe colocou também na sua explanação aqui da preparação de hoje, esse imediatismo humano, porque agora, num apontar de dedo, num piscar de olhos, a gente fecha uma tela, a gente fecha uma página e tudo volta como estava antigamente. Só que para a mente humana isso não é possível. A gente precisa fazer o luto das coisas, da perda e da perda do tempo. Vamos tentar explicar um pouco disso rapidamente aqui. Vocês vieram aqui e alguns dos nossos irmãos internautas estão provavelmente parados, sentados numa mesa, assistindo a programação da manhã de hoje. Ou não. Enquanto escutam, estão fazendo algo. Arrumando cozinha, varrendo casa, com fone de ouvido no ouvido. Aqui não, aqui nós somos quase que obrigados a ficar sentados na cadeira, escutando, porque não tem mais o que fazer. É bem provável que muitos de nós vão sentir o tédio de ficar sentado escutando. Mas se eu posso fazer outra coisa, por que não? Logo, a gente pensa nessa questão desse mundo das não coisas. Aí entra o dever, né? O dever de ser a terra boa, da gente parar e prestar atenção. Mas eu não posso parar, eu estou com tanta coisa para fazer, vai dizer alguns. O que fere esse ditado, né? Aonde é uma maneira equivocada de dizer, né? A cabeça vazia, ela não é a oficina do diabo, gente. Não é. Cabeça vazia é onde Deus pode colocar alguma coisa. Porque se o contrário de cabeça vazia seria cabeça cheia. Então a cabeça cheia seria uma coisa de Deus. Aonde cabe, então, a gente permitir que Jesus entre dentro da nossa casa física, se ela está toda ocupada? Atentar para isso, né? É a pessoa que está no mundo das não coisas sobrecarregada. Aí ela não se atém ao dever que precisa fazer, porque ela está com pressa. Ela quer ganhar tempo. E esse tempo, o que a gente está produzindo durante esse período? A gente está começando a mexer no mundo externo. A gente aproveita o nosso tempo para mexer no mundo externo. Algumas pessoas hoje vão pintar a sua casa.
e precisam terminar até o final da tarde. E tudo bem com isso, eu preciso ajeitar minha casa, hoje é o dia que eu tenho, porque eu trabalho de segunda a sábado e domingo é o dia que eu vou poder pintar minha casa. Coloco minha família para me ajudar, para fazer uma economia com o pintor. E aí um lixa a parede, outro arrumou uma coisa e nós vamos passando o rolo. Isso deveria ser em tom de harmonia, mas ao final da tarde muitos vão estar brigados, vão ter se ofendido, porque a coisa era pintar a parede e não harmonizar a família. O objetivo era deixar a casa limpa, a casa externa limpa e não harmoniosa a casa interna dessa família. A gente discute, a gente briga. Eu gosto às vezes de pensar, né, porque isso na casa espírita às vezes funciona assim. A gente tira o dia para fazer o bazar de casas espíritas. Começa de manhã cedo. 20 são chamados. 20 são escolhidos, melhor dizendo. 20 são escolhidos. Mas só chegam 8. Os 8 trabalham demais. Às 4 horas da tarde, quando eles começam a dobrar as roupas que sobraram, os objetos e a guardar, aí começa então o falatório, né? As ponderações, os julgamentos dos 12 que não vieram. E jogaram por terra, né, o trabalho feito durante todo o dia. Eles deram conta, só estão cansados. Sem saber, fazendo julgamento, por que as pessoas não foram. Então, assim, o objetivo não é vender roupa, o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é fazer harmonia, é o preparo da terra interna. Esse é o nosso maior dever, né? Ver o quanto nós suportamos a benefício do outro. Mas muitos vão dizer, mas você é bobo mesmo, hein? Só está aí fazendo e acontecendo às suas costas e você continua fazendo isso. A gente vai encontrar muitas mães falando assim, está na hora de eu mudar então, porque os meus filhos estão aproveitando de mim. E o pai às vezes fala, né, retruque fala, porque você é boba mesmo, faz do jeito que eu faço. Não dê bola, não ame tanto. A gente vai entender um pouco disso, né? Veja, essa frase, né? Eu talvez pela linha psicológica que eu atuo, que é a Gestalt terapia, a gente trabalha muito em cima dessa frase, né? Dessa expressão, melhor dizendo. O lugar é aqui e a hora é agora. Eu estou aqui e estou agora, assistindo isso, escutando isso, trabalhando em si, refletindo sobre essas palavras. Esse seria o meu dever. Eu preciso aprender, que é para poder encontrar Jesus e quando eu estiver com Ele, eu saber como fazer. Não sei se vocês estão percebendo onde é que a gente quer chegar. É o fato de primeiro eu ter que tomar consciência do meu dever, para depois eu fazer o dever. Não adianta eu fazer o dever sem saber o que fazer. O que já vem. Confúcio já trouxe muitas explicações, Buda já trouxe muitas explicações, outros trouxeram explicações. Mas Jesus veio mostrar como se faz esse dever. Mas embora a gente tenha essa expressão, a hora, o lugar é aqui, a hora é agora, mas muito, né? A hora é agora, mas nós não estamos aqui. A cabeça da gente está em outro lugar. A gente está fazendo outras coisas. A gente não está dando atenção para aquilo que realmente importa. Precisamos talvez, né, assim, perceber ou acreditar. Acreditar seria falar de crenças. Qual é naquilo que eu acredito? Quando a gente estuda a doutrina espírita, existem alguns preceitos que a gente precisa tomar ciência. Não é acreditar simplesmente. É estudar sobre isso, a comunicabilidade com os espíritos, a vida depois da morte. Isso precisa fazer sentido para a gente. Precisa fazer sentido, que é para eu poder cumprir com o meu dever, como espírita, ou melhor, como cristão. Se eu não compreendo o meu dever, eu faço ele de qualquer jeito. Eu não paro para ouvir. Muitos, conheço muita gente assim, já começa a ler o livro e para no primeiro capítulo, porque gera tédio.
Tipo, eu já conheço isso, eu já sei o que está escrito aqui, eu já entendi a ideia do autor. E a gente não esmiuça, não vai lá nos pequenininhos, lá, para a gente poder, na hora de colocar em prática, a gente saber que o detalhe vai fazer a diferença. O nosso dever está ali, no cuidado, na atenção, no pormenor. Isso caracteriza o que o profeta da gentileza, né, lá do Rio de Janeiro, nosso amigo lá falava, né? Gentileza gera gentileza. E ser gentil, meus irmãos, ele não passa pela linha da bondade. Eu queria esse dever que nós temos de ser gentis. A gentileza, ela não está atrelada à linha da bondade. A gentileza está atrelada à linha da justiça. Percebam o quanto que isso é sutil. Por isso que é detalhe perceber isso. Por que ser gentil não é ser bom? Embora a bondade caiba aí dentro, mas ser gentil é ser justo. E essa justiça, ela não é humana. Ela não é humana. Não tem como, né, a justiça humana escrever, colocar em leis humanas a questão da gentileza. Não tem como. Porque não dá para punir o não gentil. Por isso que não dá para escrever. Essa gentileza, ela vem do coração do sujeito, do dever cumprido. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Suponhamos que um rapaz de 23 anos, fazendo faculdade, acordou às 6 da manhã, foi para o trabalho, trabalhava na CSN e vai para Barra Mansa às 6 da tarde, ele tem que estar lá para entrar na faculdade, fazendo engenharia. Ele entra na faculdade, já estudando, acordou às 6 da manhã, já são 6 da tarde, ele já está chegando na faculdade. Ele saiu às 11 da noite e vai pegar um ônibus, quase que no ponto final de Barra Mansa, para voltar para Volta Redonda, que ele mora lá na Califórnia. E ele vem de ônibus, pegou o ônibus vazio, ele está exausto, morto de cansado. Ainda vai chegar em casa, ainda tem filho para fazer dormir junto com a esposa. Quando ele chega aqui na Ponte Alta, entra uma senhora que estava numa confraternização familiar e ela também tem que pegar o ônibus para ir embora. O ônibus está cheio, a senhora está do lado dele. Ele olha para a senhora, às vezes obesa, idosa, e ele vê a senhora chacoalhando dentro do ônibus, com possibilidade de queda. Ele olha, pensa, reflete e diz: ela tem que ir em pé, né? Se quisesse sentar, pegasse lá no ponto final. Quer sentar? Né? Pega no ponto final. Mas ele é jovem, ele está cansado, ele sabe disso. Mas a pergunta talvez que caberia a ele no detalhe seria: se fosse a minha mãe? E se ela fosse minha mãe? Perdeu o mané? Acho que não, né? Ele vai: minha senhora, por favor, sente aqui. Eu não gostaria que a senhora caísse. Essa gentileza, gente, não dá para escrever nos anais do nosso direito, das nossas leis. Isso não dá para ficar lá. O que fizeram, então, para dar uma ajustada nisso? Pegaram um assento lá da frente do ônibus e escreveram lá: preferencial para idosos. É lá que ela vai sentar. Só que ela foi lá e já viu. Tem 2 idosos sentados lá. Não tem lugar para ela. E os demais estão com fone de ouvido, escutando suas músicas, suas aulas, suas conversas, seu WhatsApp, e não perceberam que está à sua volta. Cada um preocupado consigo e não cumprindo com aquele, entre aspas, esse dever de ser gentil. É esse olhar, né? Esse olhar para o mundo que está faltando. Não é que está faltando, ele foi perdido, porque antigamente tinha isso. Ele foi se perdendo, porque o materialismo está aumentando. E nós, espíritas, sabemos, né? Uma das missão do espiritismo é combater o materialismo. Em vez de a gente materializar o espírito, a gente tem que espiritualizar a matéria.
Veja essa sutileza que a gente às vezes não encontra em casa. Quando a mãe ou a esposa faz o almoço, porque acabou de lavar o banheiro, acabou de limpar a casa, e o marido chega, ou o filho do futebol, e depois ela não recebe um abraço, um agradecimento, porque aquilo já está corriqueiro, já saiu da novidade. Aí ela não recebe: nossa mãe, sua comida está muito boa, obrigado. Então a gente não vê mais, isso foi se perdendo. Antigamente tinha o famoso benção mãe, benção pai, né? Que era meio que automático, mas isso fazia sentido, porque tinha uma ligação afetiva nesse benção mãe, benção pai. Se a gente pudesse traduzir, dava um livro isso, né? No benção mãe, benção pai. Mãe, cheguei, estou aqui, estou bem, está precisando de alguma coisa? Tudo isso por detrás dessa seguinte palavra: benção mãe, benção pai. Benção avó, está tudo bem, estou aqui, se precisar pode contar comigo. Então isso foi se perdendo, porque essa sociedade do cansaço, como diz o Byung-Chul Han, foi tirando isso das pessoas, que é para ver agilidade na vida. Tem que ter agilidade na vida. Então a gente precisa encontrar um jeito para cumprir com o nosso dever cristão. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer em nós, e se possível na nossa família, é dar sentido, né, a necessidade do vazio. Eu preciso estar em contato com alguma parte vazia dentro de mim. O vazio necessário, que é para eu poder entrar em contato com a espiritualidade. Nas reuniões mediúnicas, né, isso é muito pertinente, vamos dizer assim. Porque as pessoas da reunião mediúnica, elas são donas de casa, pais de família, trabalhadores, e que vêm aqui para poder fazer vibrações, orações, conversações, enfim, auxiliar nesse tratamento de caridade para com os nossos irmãos desencarnados e com os encarnados também. Mas são humanos, eles também têm trocentos problemas, e se eles não tiverem o vazio dentro deles, praticamente a espiritualidade não consegue trabalhar muito, porque está tão cheio, tão cansado. Assim está intitulado no livro lá do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Estamos todos exaustos, atrás de prêmio. A gente quer o nosso prêmio é o nosso sossego. Então, quando a gente encontra um sossego, a gente vai de novo para o mundo das não coisas. Eu quero um sossego, eu vou para a cama, levo meu celular, levo meu laptop, eu vou assistir alguma coisa que me entretém, um TikTok da vida, e fico ali, né? É assim mais ou menos então que funciona, de uma maneira que a gente não consiga observar a necessidade do dever na nossa vida. Aquilo que a gente consome e aquilo que a gente produz. Se eu estou produzindo, né, essa quantidade de coisas materiais na minha vida, não tem como eu colocar um dever cristão, porque na minha cabeça cheia de projetos e planos a meu benefício. Como é que eu posso fazer para ser mais feliz, né, com as coisas materiais que me envolvem? A casa das pessoas, às vezes, que procuram os consultórios de psicologia, estão assim, ó, trazendo esse tipo de cenário. Meu filho come muito, eu coloquei na aula de inglês, ele tem computador, ele desenha, ele está no celular, bebe cerveja, enfim, jogos eletrônicos. Para ocupar, ele vai para a natação, ele está com o seu dia cheio, porque eu não posso deixar ele vazio. Porque se deixar ele vazio, ele faz besteira. É esse espaço de conversação que a gente foi perdendo. Um espaço de discussão, tanto dentro da casa espírita, e foi perdendo também esse espaço de conversação dentro da família. Que a gente não senta mais, a televisão começou a tomar conta e assim por diante foi, e a gente não sabe o que fazer agora com isso. Então a família começou a ficar meio assim, tipo Zumbilândia.
Porque agora nós não temos talvez mais essa questão das escolhas. A gente acha que escolhe, mas na realidade tem alguém escolhendo por nós. E esse alguém que escolhe por nós está extremamente materialista, fazendo com que a gente só faça uso do consumo. Consumir, 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 consumir. A gente trabalha para consumir, para dar uma... Por que você trabalha? Porque eu quero dar uma viagem na Disney para o meu filho. Nada contra, vai para a Disney. Mas depois da viagem da Disney eu quero dar um tênis da Nike, uma roupa melhor, um videogame melhor, uma coisa melhor, mas eu não converso com ele. Eu não troco com o meu filho, com a minha esposa. Eu não sou gentil porque eu não consigo fazer o dever. Eu entendo o dever. Eu já escutei isso. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Eu já entendi isso. Mas não cabe, a minha vida está muito cheia para executar isso. A execução disso, gente, é uma dificuldade que nós temos de entender, né? A questão do nosso dever, das nossas obrigações. É porque cada vez mais o nosso mundo está mental. E a nossa mente é uma das nossas maiores inimigas. É a nossa mente. É na nossa mente que há as obsessões, as intrusões. É na nossa mente que acontecem essas coisas. A nossa mente, ela precisa ser controlada. Ela precisa ser administrada por algo maior. Provavelmente que esteja até meio que fora da mente, o que a gente poderia chamar de consciência. Para não chamar de espírito, vamos chamar de consciência. A consciência precisa dominar a mente. Por que o mundo está mental, né? Acho que nós já falamos disso aqui uma vez, né? A mente, ela olha a parte, enquanto que a consciência vê o todo. Se a gente pega o que nós falamos lá no início, quando Jesus diz: sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é. Essa perfeição que só cabe a Deus, porque Deus seria uma pura consciência. Assim nós também, né? A minha mente vê parte necessária, eu só preciso ver parte. Eu vejo o meu umbigo, eu vejo que eu estou sentado, mas tem uma senhora que está aqui em pé, mas dela que pegasse o ônibus lá no ponto final, enfim, essas coisas, né? De ajudar as pessoas, de ser gentis, enfim, tudo isso que acontece, a minha mente, ela coloca uma barreira e não permite que isso aconteça. Porque primeiro depois eu e depois eu de novo. Se sobrar tempo, eu faço para o outro. E Jesus não veio trazer essa mensagem. Pelo contrário, né? A nossa evolução está intrinsecamente ligada ao cuidado do outro. Olhar isso então, né? Se a minha mente só vê parte, e aonde a gente vê parte, a gente julga, que é o mundo da dualidade. Isso é bom e isso é mal. Em tudo no mundo, vai dizer Buda, em tudo no mundo, né? O bem e o mal caminham juntos. E assim é necessário, pelo menos para o nosso mundo de prova e expiação. Caminham juntos, tem que haver essa unicidade, essa ligação entre os dois. Para a gente poder fazer as escolhas. Tudo. Estar aqui hoje é bom, mas é ruim também. Para tudo, né? Tudo. Olhar com consciência seria justamente unir essas coisas. O bem e o mal, o feio, o bonito e o belo, a saúde e a doença, a vida e a morte, o dia e a noite, que faz parte do nosso processo. Para a gente entender mais ou menos isso, eu trouxe essa configuração para a gente poder perceber como é que isso funciona. Coloquei assim, esse desenho da mente, como se fosse uma pedra, uma coisa dura. Ela já está pronta, a mente já está pronta. Pronta por quem? Pela cultura, pela nossa ancestralidade, né? O pai tem o avô tem uma profissão que passou para o pai, que passou para o filho, o neto está esperando, né? Vai ser a minha também. Isso foi construído, já está pronto, feito pedra.
A nossa mente é desse jeito. Quando a nossa mente recebe um estímulo, por ser pedra, não passa através da mente. Ele retorna já com uma única resposta. Uma única resposta. Vamos tentar dar um exemplo disso. O rapaz sentado no ônibus, a senhora do lado dele, ele olha para ela e dentro da cabeça dele essa resposta já está pronta. É ela que quer sentar, pegasse o ônibus no ponto final do ônibus. Mas ela tem que ir de ônibus para lá, para pegar ônibus para cá, né? Não é assim que funciona a sociedade. Essa resposta, com toda certeza, já está pronta na cabeça de todos nós. Todos nós temos essa resposta. Quer sentar, entra na fila. Isso acontece muito dentro de banco, né? Você entra dentro do banco, mas você tem que fazer pegar senha. Só que o idoso tem prioridade. O idoso tem prioridade. Aí de vez em quando você pegou a senha número 2. Aí chamaram. Número 1. 1 vai. Agora é minha vez. Agora P78. Aí a sua mente começa a endurecer, a ficar rígida. Aí, agora é minha vez. P96. A sua é 2. Não, agora é possível, agora não sou eu. Chega de idoso aqui dentro do banco. Aí depois vem S41. Meu Deus do céu, a nossa mente já está pronta. A gente começa a fazer julgamento. Isso não é justo, gente. Eu estou com um monte de coisa para fazer. A minha vida está cheia. Eu não tenho espaço vazio. Eu não estou conseguindo compreender aonde esse banco quer chegar colocando tanta gente na minha frente. Por isso que eu vim cedo. É por isso que eu vim cedo. Então não faz. Eu cheguei cedo, como o menino no ponto do ônibus. Ele chegou cedo, ele tem direito de sentar. Eu cheguei cedo, eu tenho direito de ser atendido na frente. Isso quebra a mente ela não consegue entender isso de jeito nenhum, ela só vê uma coisa: eu não estou sendo atendido. Isso seria mais ou menos a fase da nossa infância, quando a criança vai fazer esse atrelamento, né, de mãe boa e mãe ruim. Ele deseja uma coisa, quer ver ele feliz? Atenda às necessidades do seu filho, ele vai ficar muito feliz. Quer ver ele triste? Frustra ele. E assim o nosso mundo está até hoje. Os pais não frustram seus filhos, eles crescem, quando eles precisam ir no banco, eles perdem a paciência, eles quebram o branco, eles batem na cara do gerente, porque está demorando e tem muito idoso dentro do banco. A mente dele não consegue compreender. Mas, quando a gente insere a consciência dentro desse contexto, automaticamente a gente vai deixar meio que fragmentada, perfurada a nossa mente, para que haja não julgamento, mas avaliações. Aí nisso a gente então vai ter esse estímulo entrando na nossa consciência e a gente então vai poder perceber a quantidade de respostas que a gente poderia dar naquele exato momento. Para quem? Para quem que eu preciso responder isso? Para mim mesmo, porque eu vivo em sociedade. E esse é o meu dever, cumprir leis. Se as leis são boas e são ruins aqui no nosso mundo, para isso está lá a nossa Câmara dos Deputados, o Senado, e a gente vota e assim vai melhorando a sociedade. Mas nós não estamos atrelados a eles, não, gente. Não, a gente pode ser muito mais evoluído do que as leis que são feitas pelo Congresso. Como? Utilizando da gentileza, que é aquela lei interna, que seria o dever de ser um bom cristão. A minha vida não depende das leis humanas para eu poder fazer aquilo que eu acho que é o certo para ser um cristão, para ser um bom espírita. Por isso, o dever tem que estar atrelado à consciência e não à mente. Se a gente atrela o dever à mente, a gente vai achar que aqui quem manda sou eu, porque eu cheguei primeiro. Aqui quem manda sou eu, porque sou eu que boto o dinheiro dentro de casa. Aqui quem manda sou eu, porque sou eu que lavo a louça. Aqui quem manda sou eu, porque eu sou o chefe. Aqui quem manda sou eu, porque eu sou o prefeito, o governador, o presidente. Aqui quem manda sou eu. Perde-se, né, a questão da sutileza, né, do contato entre as pessoas.
elas não conseguem mais compreender isso, porque elas ficam muito mentais. E a mente não cumpre o dever. O dever humano, sim. O dever humano, a gente botou na mente, né? Quando a gente está dirigindo, a gente cumpre com o dever. Eu ando do meu lado da pista, quando o sinal vermelho fecha, eu paro, e por aí vai. Eu estou lá no meio. Para isso existem as leis humanas, porque se eu escuto uma ambulância ou um corpo de bombeiro com a sirene ligada, eu já vou achando um jeito de colocar o carro de um jeito que eles possam passar, porque está dentro da lei. Se você embarrear, você pode ser multado. Você vai responder por isso, porque está lá na lei. Mas espera-se que as pessoas sejam gentis e dê passagem. Né? Nenhuma gentileza a gente para na faixa. Não é gentileza. Olha que incoerência isso, né? Quando a gente está com o nosso carro e a gente para na faixa, a gente não está sendo gentil. A gente está sendo justo. Quando eu falo justo, com as leis humanas. Se você parar em cima da faixa, você pode ser multado. Você tem que parar antes, porque é a faixa do pedestre. Mas tem pedestre também que ele pode ser um pouco gentil e um pouco justo, de observar os detalhes do trânsito e falar, se aquele passa, que é o último, depois eu passo. Eu não estou com pressa, depois eu passo. E às vezes é jovem e está vendo que está engarrafado o negócio, ele fala assim, eu vou devagar, porque eu estou dentro da faixa. Eu vou caminhar devagar e eu não tenho pressa nenhuma, tenho que respeitar. E ele não sabe que talvez ali não tem uma ambulância, mas tem ali um pai ou uma mãe levando um filho atrasado para a escola ou para o hospital ou coisa parecida. Ele perdeu essa noção, né, da sutileza da vida, dos pormenores, dos detalhes. Estou indo devagar. Só que acontece, né? Lembra que eu falei para vocês, né? A questão do bem e o mal coexistirem no mundo. Para os nossos irmãos delinquentes, gente, parar na faixa com a polícia atrás é ser bobo e burro. Então, se ele está sendo perseguido pela polícia, ele não vai parar na faixa. Você vai ser atropelado, vai para o hospital, mas dentro da lei, não é? Mas eu estava na faixa, isso que é importante. Né? Ele não vai querer parar para saber, ele vai querer dizer, o meu dever eu cumpri, passei na faixa, mas perdi a noção dos pormenores. Assim como pode ser um irmão delinquente fugindo da polícia, assim como pode também ser uma ambulância, um corpo de bombeiro, ou um pai ou uma mãe atrasada para levar o filho para a escola. Ter essa consciência disso. Então, o meu dever não está na mente. O meu dever tem que ficar na minha consciência. E é na consciência que está escrita as leis de Deus. É ali que está escrita a lei de Deus, não está na mente. A mente é para aprender matemática, português, enfim, as coisas do mundo. Mas as coisas do Espírito está escrito na consciência humana. É lá que está escrito a lei de Deus. É lá que tem que estar o dever. Então, se a gente perder isso, a gente vai achar que tem que ser desse jeito porque eu quero. Isso é mente. Isso é mente. Né? A gente não é pai dos nossos filhos. A gente está pai dos filhos da gente. Amanhã pode tudo mudar. Eu não sou o chefe dessa indústria, o prefeito dessa cidade. Amanhã eu posso ser o transeunte qualquer. Né? Hoje eu sou presidente, amanhã posso não ser. Amanhã eu sou também um colaborador. E assim sucessivamente as coisas mudam. Então, assim, eu não tenho esse direito, né, de não cumprir com o dever por causa da minha posição. O dever tem que ser cumprido por todos. Mas esse dever de qual Jesus fala e de que o Espiritismo traz para a gente é um dever consciencial. E esse dever traz para a gente essa necessidade da gente cuidar. Como o Felipe falou, né? O dever de cuidar do mundo, mas não do mundo externo. É o dever do mundo interno. Existe uma anedota, mas não, se eu não me engano, alguém contou isso para alguém, que contou para o outro, que virou um dito popular, né? Que um sujeito estava com a enxada na mão, limpando um terreno e tinha plantado flores. E ele estava lá cuidando das flores. Aí alguém passou e falou: olha, meu amigo, Deus é muito sábio, né?
Olha que coisa bonita, um jardim florido aqui. E o cara com a enxada na mão diz, né, eu sei que Deus é sábio, mas se eu deixar isso aqui por conta dele, fica cheio de mato. Né? Fica cheio de mato. Deus não cuida. Só que se a gente parar e analisar, fala assim, cuidar para quem, né? Deus não cuida para quem? Para os homens. Porque Deus poderia fazer um paraíso assim, né? Sem mato, sem ortiga, sem espinho, sem nada. Só uma coisa para os humanos. Aí seria injusto com os outros seres que vivem no nosso planeta, né? Que provavelmente um rato, uma barata, uma serpente, uma cobra, sei lá, um passarinho, vai falar, isso aqui estava tão bom quando estava cheio de mato, tinha comida para todo mundo. E agora esse jardineiro chegou aqui, a única coisa que eu consigo comer aqui é formiga, mesmo assim elas já estão doentes. Então, às vezes, para os animais que viviam naquele mato fechado, era abrigo, ali tinha comida, recursos. Agora não, só tem a beleza para os olhos humanos, porque o cachorro, o rato, a coruja não vai olhar com os mesmos olhos que o nosso, porque nós estamos olhando com o olhar da mente. Com o olhar da mente. Eu vou favorecer o meu lado, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha pátria, eu vou cuidar da minha nação. Mas nem isso a gente faz. Nem isso a gente faz. No dia que a gente olhar a humanidade toda como nossa família, uma grande família, teremos então, né, essa capacidade de compreender melhor o nosso dever. Né? E para a gente finalizar a nossa fala, né, eu gosto muito dessa expressão, parece que se eu estivesse lá vendo isso, eu ia ver a cara de Pedro. Quando Jesus pergunta a Pedro e faz essa indagação, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, Senhor, sabes que eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Transcorre 1 minuto e meio e Jesus novamente pergunta, Pedro, Senhor, tu me amas? Você já me fez essa pergunta, mas tudo bem. Amo, Senhor, está tudo bem. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Mais 2 minutos se passam e Jesus torna a perguntar, Pedro, o que foi, Senhor? Tu me amas? De novo? Já te respondi. Quantas vezes você quer escutar que eu te amo, Senhor? Eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu estou do seu lado, nós estamos juntos, pega junto, na geral aí. Aí Jesus, então vá, Pedro, e apacenta minhas ovelhas. Essa seria então, né? Então, apacentar as ovelhas é responder a Jesus, né? Quando você parte para o dever. Apacentar as ovelhas é responder, amo. Eu amo. E o que isso diz para nós nos dias de hoje, né? Não é cumprir com os nossos deveres das leis humanas, e sim da lei moral, daquela aonde a gente consegue ser gentil. Quantas pessoas transtornadas ao nosso redor, pessoas dispersas, pessoas que não conseguem entrar nesse mundo, nesse pequeno mundo necessário do vazio, porque estão com a cabeça agitada demais, com a vida agitada demais. A gente já acorda dizendo, desculpa, eu não consegui ligar para você ontem, desculpa, foi seu aniversário, eu não pude te dar os parabéns, desculpa, não vou poder ir amanhã, desculpa, porque nós já estamos endividados com nossos irmãos, porque a nossa vida está muito cheia. Precisamos então voltar àquela expressão do aqui e agora, estar aqui e estar agora, para a gente poder cumprir, colocar em prática o nosso dever de humano, exercitando assim a nossa humanidade. Bem, meus irmãos, essa seria a mensagem da nossa manhã. Agradecendo a Jesus, né, a espiritualidade para nos amparar, para nos trazer esse alento, né, que a gente possa também, né, ter compreendido a necessidade, né, ou a possibilidade da gente trazer para a nossa consciência esses ensinamentos, porque se ficar na mente, a gente vai achar que tudo que a gente escutou, a gente está certo. A gente está certo. E tem que existir, né, aquilo que é certo, a possibilidade está errada.
E os dois andam juntos. Fazer a unicidade disso, e não a dualidade. Eu estou certo e o outro errado. Então, que Jesus possa nos amparar e nos fortalecer, né, nos trazendo essa confiança e esse abrigo, né, que os amigos espirituais possam nos favorecer no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Agradecemos ao Flávio, né, ao estudo reflexivo da manhã de hoje, né, já convidando para ele renovar o contrato, né, Robinson? Já renovar o contrato já para 2024, logo a gente vai passar as datas já dos estudos do ano que vem. E vamos aos avisos, né? Essa semana nós vamos ter uma semana especial, nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos com palestras especiais ao longo de todo o mês, né? E nessa quarta-feira, véspera de feriado, né? Nós vamos falar sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Solange vai estar se dedicando muito no estudo, então, quarta-feira agora, às 19h30, nós vamos fazer um estudo bem reflexivo sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, venham e confiram esse estudo. No próximo domingo, que vai ser o dia, né, da conscientização, da valorização da vida, né, o dia de combate ao suicídio, vai estar aqui com a gente Roberto Fonseca. Roberto Fonseca é de Resende, bastante entendido também do assunto, e vai falar sobre suicídio na visão espírita, tá? Campanha em defesa da vida. Então, são 2 dias ali, as próximas palestras são bem especiais e convém a gente chamar os amigos, a todos também que estão no Facebook, vão assistir a gente no YouTube, a gente dá uma refletida, uma meditada sobre esses assuntos que serão tratados, né? Lembrando que na segunda-feira a gente não vai ter plantão de passe, não vai acontecer, tá? Os estudos da casa, eles estão sendo normalizados, está tudo normalizado, está sendo realizado. Então, segunda-feira nós temos um estudo virtual às 7h30. Na terça-feira nós temos um estudo às 18h30, ele é híbrido, hora presencial, hora virtual. Nós temos um estudo na quarta-feira, às 15h, presencial, que é o estudo do Evangelho. E nós temos um estudo na quinta-feira, que ele é presencial, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Próxima quinta-feira vai ser feriado, mas vai ter estudo, tá, gente? Vai ter estudo normal. Fazer um convite também, já está no nosso quadro, dia 15 de setembro, vai ter uma peça de teatro sobre a vida de Allan Kardec, um olhar sobre a eternidade. Então, dia 15 de setembro, às 8h, 15 de setembro é um sábado, no Teatro Gacemes. Então, a reserva na agenda, a peça muito boa, dirigida por Ana Rosa. E também, já está sendo anunciado, a partir do dia 22, 26 de setembro, vai ter a reprise do Nosso Lar 1 nos cinemas. Então, convém também a gente fazer ali, sempre comento de que as primeiras semanas são decisivas para os produtores. Então, convém, apesar de quem já assistiu, ele vai ser remasterizado, então, ou seja, vai ter mudanças no filme. Então, convém a gente participar ali e prestigiar a arte espírita nas telonas, nos teatros, em todos os cantos, né? Então, vamos também dia 22 de setembro, gente, tem um convite para os passistas. Nós vamos fazer uma capacitação para os passistas aqui na casa, tá? Vai ser uma sexta-feira, a partir das 7h. Então, 22 de setembro, também anota na agenda aí que vai ter uma capacitação para os passistas. Então, vamos levar nossos pensamentos então, agradecer ao amigo Mestre Jesus, a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa espírita, refletindo um pouco mais, meditando um pouco mais das palavras do Teu Evangelho, da água viva do Teu Evangelho, e que possamos sair daqui com o intuito de colher esse compromisso de transformação íntima,
para que a gente possa exercitar no campo da sociedade, no campo da família, e ter ferramentas necessárias para promover esse aperfeiçoamento íntimo, essa transformação. Pedimos que a gente possa, nessa comunhão de pensamentos, internalizar as nossas vibrações naqueles espíritos que passam por tormentos, sofrimentos, que estão em momentos de decisão, que a gente possa canalizar e oferecer o conforto e consolo necessários através das palavras refletidas e meditadas aqui nessa manhã, para que a gente possa oferecer ferramentas de prosseguir frente ao nosso compromisso com a regeneração. Pedimos que ampare a todos os trabalhadores, aos voluntários, aos frequentadores dessa instituição, ampare a nossa comunidade que nos abriga, ao nosso município, estado, país e o mundo, para que a gente possa prosseguir frente aos nossos objetivos, dando conta da nossa administração, de continuar semeando aos corações a implantação da regeneração em todos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo bom dia.